Boa tarde, oitavo ano, professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências referente ao dia 28 de setembro. Então, o assunto da nossa aula de hoje, turma, é o início do capítulo 9, né, que traz aí como tema para vocês eletricidade, ok? Então, deixando bem claro para vocês que a eletricidade é o movimento, usualmente de elétrons, produzido, né, a partir de dois pontos de um condutor. E em termos, né, gerais, a área da física que estuda os fenômenos causados pelo trabalho das cargas elétricas. Então, essa forma de energia, ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não só nos aparelhos eletrônicos, mas também na natureza. Descargas elétricas que resultam em relâmpagos, por exemplo, né? Então, a eletricidade é atualmente o principal tipo de energia existente. E vamos aqui também deixar claro as principais áreas de estudo voltada aí, né, para a eletricidade. Então, o conceito é tão amplo, né, que existem áreas de estudo que se ocupam cada uma, né, de um aspecto aí voltado para a eletricidade. Nós temos a eletrostática, certo? A eletrodinâmica e nós temos eletromagnetismo. Então, a eletrostática, ela dedica-se ao comportamento das cargas elétricas sem movimento ou em estado de repouso, né? Como vem mostrando aí. A eletrodinâmica, ao contrário da eletricidade estática, a eletrodinâmica é como indica o seu nome, dinâmica, né? E, portanto, está em constante movimento, em movimento constante. O eletromagnetismo, né, estuda a relação da eletricidade com a capacidade ou de atrair ou de reprimir polos, certo? Então, assim, deixando um pouquinho claro a história da eletricidade para vocês, né? Ela foi descoberta pelo pai da ciência, o filósofo grego Tales de Mileto. Então, assim, o achado que viria a revolucionar o mundo foi descoberto ao acaso, quando o pensador esfregou uma substância chamada de âmbar com pele de animal e observou que a partir disso pequenos objetos se movimentavam, atraídos, né, como pelo efeito de um ímã. Então, as fontes de energia, elas são recursos naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Então, a energia, por sua vez, ela se apresenta para nós, né, utilizada para proporcionar o deslocamento de veículos, gerar calor, produzir eletricidade para os mais diversos fins. Então, as fontes de energia também, elas possuem relação com as questões ambientais, dependendo das formas de utilização dos recursos energéticos, né? Graves impactos sobre a natureza podem ser associados. Então, conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia, elas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Então, quem são essas fontes de energia renováveis? Então, as fontes de energia, né, renovável, né, como diz o próprio nome, e como o próprio nome indica, são aqueles que possuem a capacidade de serem repostas de forma natural, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes,
mas outras, como a água, no caso, né, podem acabar, dependendo da forma como são usadas pelo ser humano. Vale lembrar que nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou está livre de impactos ambientais em uma larga escala, deixando bem claro para vocês. Ok, turma? Então, levando em consideração a energia solar, né? Então, a energia solar, ela é o aproveitamento da energia do sol, como o próprio nome já traz para nós, né? Para gerar eletricidade e aquecer a água para uso. É também uma fonte inesgotável de energia. Então, haja vista que o Sol, né, ao menos na sua configuração atual, existe bilhões de anos, né, por bilhões de anos. Então, há duas formas de aproveitamento da energia solar, né? A fotovoltaica e a térmica. A fotovoltaica, certo? Nela são utilizadas células específicas que empregam o efeito fotoelétrico para produzir essa eletricidade para nós. Já a térmica, por sua vez, utiliza o aquecimento da água, tanto para uso direto quanto para geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de energia. É importante ressaltar que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos, tá certo? Então, em razão dos elevados custos, turma, a energia solar ainda ela não é muito utilizada. Então, o seu aproveitamento vem crescendo gradativamente, tanto com a instalação de placas em residências, com a instalação de placas em indústrias e grandes empreendimentos, quanto com a construção de usinas solares, especificamente voltadas para a geração dessa energia elétrica de uma forma diferenciada que nós costumamos utilizar e conhecemos, né? Temos também a energia eólica, né? Então, o vento é um recurso energético renovável e, portanto, deixando bem claro para vocês, inesgotável. Em algumas regiões do planeta, a sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos, claro, específicos para exercer essa função. Então, basicamente, os ventos ativam, no caso aí, as turbinas, né, dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam aí a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, turma, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto custo de seus equipamentos. Claro que alguns países, como os Estados Unidos, a China, a Alemanha também, já vem adotando esse recurso aí substancialmente. Então, as principais vantagens dessa fonte de energia são a não emissão de gases poluentes na atmosfera e também os baixos impactos ambientais. Ok, turma? Então, depois daremos continuidade com o estudo, né, da energia hidráulica, da energia de biomassa. Depois daremos continuidade com o estudo da energia geotérmica, né, da energia dos oceanos e energia do hidrogênio, ok? Então, deixo aqui, né,
registrado para vocês. Um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. E espero vocês para a nossa próxima videoaula, onde farei uma revisão abordando todos os assuntos estudados anteriormente para vocês. Beleza? Aguardo vocês no nosso próximo encontro, turma. Até lá!